Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver determinar um plano tangente a uma superfície num determinado ponto. Então vamos lá. Nós temos aqui o exercício que diz o seguinte: determine a equação do plano tangente à superfície z igual a y, que multiplica o cosseno de x menos y no ponto P igual a 2, 2, 2. Bom, para fazer esse tipo de exercício, nós usamos a seguinte equação aqui, ó. Z menos Z0 é igual a derivada da função em relação a x avaliada em x0, y0, multiplicado por x menos x0, mais a derivada da função em relação a y avaliada em x0, y0, vezes y, vezes, aqui ó, y menos y0. Então, quem que vai ser esse x0, esse y0 e esse z0? Vão ser o ponto que foi dado. Nesse caso aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Esse é o nosso x0, esse é o nosso y0 e esse é o nosso z0. Em particular aqui todos são iguais, né? Se você substituir, mas não quer dizer que vão ser em todos os exercícios, obviamente. Se você substituir x por 2 e y por 2 e fizer as continhas aqui, você vai ver que z dá 2, né? Então, de fato, esse ponto é um ponto da superfície. Então, para achar o plano tangente a ela, a gente usa esta equação aqui. Bom, vamos fazer, né? Calcular aqui quem seria a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Lembrando que aqui a gente está considerando que a nossa z é uma função que depende de x e y. Daí por isso que aparece aqui, ó, derivada em relação a x, derivada em relação a y. Mas antes da gente fazer, vou pedir já para você deixar o seu curtir e também para você inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos. Além disso, se você puder ajudar o professor que ele ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui então fazer as nossas continhas, né? Se a gente considera que a nossa função f de xy é dada por y cosseno de x menos y, quem que vai ser a nossa derivada em relação a x, né, que a gente precisa calcular? Bom, a nossa derivada em relação a x, a gente tem que derivar essa expressão aqui, considerando que x é a variável e que as outras variáveis todas que aparecem são constantes. Então você vai considerar y como constante, e aí nesse caso vai ficar o quê? Bom, se tem uma constante vezes o cosseno, a derivada vai dar o próprio, essa constante vezes o que está lá no cosseno. Só que aqui, ó, tem uma regra da cadeia, porque é como se você tivesse cosseno de uma certa função aqui dentro do cosseno. Então, quando for derivar isso, fica a derivada do cosseno, que é menos o seno, e aí eu conservo, né, aquela função que está lá dentro do nosso seno, e isso tudo multiplicado pela derivada do que está lá dentro daquele cosseno, né? Regra da cadeia. Deriva de fora, conserva de dentro, depois multiplica pela derivada da de dentro, né? Então, pensando nesse esqueminha aqui, ó, pensando nessa nossa colinha que eu vou deixar aqui, ó, que seria a regra da cadeia, o que que vai aparecer aqui? Derivada do cosseno, que é menos o seno, conservando x menos y, né? Vou botar um colchete aqui. Depois vai aparecer vezes a derivada do que está lá dentro, que é x menos y, linha. Bom, e aí esse linha aqui estou me referindo à derivada em relação a x, né? Nesse caso. Então, quem que vai ser aqui, ó? Nossa derivada em relação a x da nossa xy vai ser igual a... Bom, aqui, ó, derivada de y é 0, que y a gente vai considerar como constante, se a gente está derivando em relação a x. Derivada de x é 1. Então vai ficar 1 vezes isso aqui tudo que aparece. Então no final, fazendo a troca aqui, o jogo de sinal, né, vai ficar menos y, seno de x menos y. Então isso deu pra gente a nossa derivada em relação a x, né? Lembrando que esse termo aqui, ó, quando você derivou, deu 1, né? Bom, ó, essa parte aqui, ó, quando você derivou isso aqui tudo, deu 1 só. Beleza. Vamos agora calcular a derivada em relação a y. Então, nós temos a derivada da função em relação a y vai ser igual a... Bom, agora a coisa já vai mudar um pouco de figura, que é o seguinte, ó. Além de ter regra da cadeia, né, porque você vê que você tem o cosseno e dentro dele tem uma função dependendo de y, você ainda tem um y aqui lá de fora. Então, em relação a y, isso aqui tem uma regra de produto também. Então, como é que a gente deriva o produto? Bom, aplicando a regra do produto, a gente sabe que vai ficar como? Vai ficar... Multiplica a primeira, então tem que aparecer y', conserva a segunda, cosseno de x menos y. Depois mais, agora conserva a primeira e deriva a segunda. Então vai aparecer cosseno de x menos y, derivada. Beleza. Então quanto é que vai ficar a derivada em relação a y? Bom, a derivada de y, né? Lembrando que essa linha agora é em referente a y, né? E que a nosso x vai ser considerado como constante. Derivada de y' vai ser 1, então esse termo aqui, ó, vai dar 1. Então vai ficar 1 que multiplica cosseno de x menos y. Aparece aqui, ó. Beleza. Mais, aí agora eu vou conservar esse y. Agora aqui, ó,
Para derivar esse termo, nós temos uma regra da cadeia, né? Fica a derivada do cosseno, que é menos o seno, conservando o que estava dentro do cosseno, né? Ou seja, esse próprio u aqui. Depois a derivada daquela função u. Então, nesse caso, ó, vai ficar, deriva o cosseno, vai dar menos o seno, e conserva o que estava lá dentro, que era x menos y. Depois, vezes a derivada do que estava lá dentro, x menos y'. Lembrando novamente que essa linha aqui está considerando em relação à derivada para y, né? Bom, como é que vai ficar então? Olha só, vamos fazer as continhas aqui. A primeira parte eu vou só repetir, né? Não tem o que fazer. Vai ficar cosseno de x menos y. Mais. Aliás, antes de eu botar esse mais, vamos analisar o jogo de sinal aqui, né? Olha só. Quando você derivar essa parte, x é 0, derivando em relação a y, né? Ele vai ser considerado constante. E menos y, quando você derivar, vai dar menos 1. Então, essa parte toda aqui, ó, quando você terminar de derivar, vai dar menos 1. Então, quer dizer que esse menos 1 vezes esse menos que está aqui na frente, vai dar o quê? Vai dar mais. Então, nós vamos ter mais y, né? Porque esse menos aqui com esse menos aqui se multiplicou, né? É como se fosse menos 1 vezes menos 1, ficou mais. E aqui fica seno de x menos y. Beleza? Então, isso fica derivada em relação a y e isso fica derivada em relação a x. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar essas funções que a gente achou e avaliar no ponto 2, 2, para montar essa equação, né? Lembra que o nosso x0, y0 e z0 valem 2, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ser assim, ó, para a gente montar a equação. Z menos z0, que é 2, é igual a derivada em relação a x avaliada em 2, 2, multiplicada por x menos x0, que era 2, mais derivada em relação a y avaliada em 2, 2, vezes y menos y0, que por um acaso também é 2. Então, a gente vai montar isso aqui. Beleza. Vamos calcular aqui, ó. Quanto é que vai dar f de x avaliado em 2, 2? Então, você vai ter que colocar aqui dentro, ó. Vamos colocar, ó, f de 2, 2. Desculpa, f em x, né, de 2, 2. Vai aparecer menos 2 multiplicado por seno de 2 menos 2, né? Porque no lugar de x você tem que botar 2 e no lugar de y você tem que botar 2. Bom, então aqui aparece, olha só, o seno de 0, né? Aqui dentro, ó. Então aqui vai ser 0. Seno de 0 dá quanto? Bom, o seno do ângulo 0 dá 0. Então o que vai aparecer aqui no final vai ser menos 2 vezes 0, o que dá 0. Então a função derivada em relação a x avaliada em 2, 2 vai dar 0. Então essa primeira termo aqui, ó, 0 que multiplica x menos 2. Agora vamos fazer o cálculo da f avaliada em y, né? A derivada em relação a y, avaliada em 2, 2. Então aqui, ó, vai aparecer o quê? Bom, a nossa f em y de 2, 2 vai ser igual ao cosseno de 2 menos 2 mais 2 vezes o seno de 2 menos 2, né? De novo, peguei x, coloquei 2, peguei y, coloquei 2. Bom, o 2 menos 2 dá 0, então a gente já sabe que aqui dentro dá 0 e aqui dá 0. Bom, o cosseno de 0 dá quanto? Dá 1, né? De novo, o seno de 0 dá 0, então aqui vai ser 2 vezes 0 que dá 0, né? Então esse termo todo deu 0, esse termo todo deu 1. Então no final das contas, a nossa derivada de nosso y avaliada em 2, 2 vai dar 1, né? Porque vai ser 1 mais 0, que dá 1. Então aqui vai ficar mais 1, né? Que multiplica y menos 2. Bom, vamos desenvolver agora, né? Esse termo que está 0 vezes x menos 2 vai acabar dando 0. Então vai sobrar apenas z. Esse menos 2 eu vou passar para cá mais 2, né? Esse 1 vezes y menos 2 vai dar o próprio y menos 2, né? Você multiplica o y menos 2 vezes 1, vai dar o próprio y menos 2. Bom, quer dizer que você vai poder simplificar esse 2 com esse 2. Então o nosso plano tangente vai ser simplesmente isso aqui, ó. Z igual a y. Belezinha? Teve alguma dúvida aqui nesses cálculos? Coloca aí na seção de comentários. E vamos agora, para a gente poder entender isso aqui mais visualmente, através do GeoGebra, ver como é que fica geometricamente isso daqui. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o GeoGebra para você. Abri aqui então o GeoGebra. Lembrando para você que é novo aqui nas minhas videoaulas, eu sempre uso esse programa, eu sempre indico. E ele é no site www.geogebra.org que você pode obter. Aqui é a versão clássica número 6, né? A versão 6 do clássico. Se você já é aluno aqui, frequente, você já viu esse programinha. Bom, então vamos primeiro colocar aqui, ó, no menu, vamos mandar exibir, e aí vou colocar a janela 3D e vou desmarcar a janela de visualização 2D, né, normal. Então tá aqui um plano, né, x, y, z. Vamos botar nossa superfície. Nossa superfície foi z igual a y, que multiplica o cosseno de x menos y. Tá lá. É esta coisa bonitona aqui, ó.
Essa parte cinza aqui é o plano que ele coloca de referência. Deixa eu tirar esse plano aqui, ó, e deixar só os eixos. Então tá lá, ó, nossa figurinha, ó, bonitona, né? Parecendo um monte de onda aqui no mar, né? Bom, nessa superfície aqui, ele tá querendo o plano tangente ao ponto que foi dado, que foi o ponto 2, 2, 2. Então, 2, 2, 2. Tá lá, ó, como era esperado, ó, esse ponto ele é em cima da superfície, né? Tinha que ser, né? Deixa eu mudar a cor desse ponto aqui. Vou botar um verde aqui. Então tá lá o ponto, tá vendo? Ó, em cima da superfície. E o plano que a gente achou foi simplesmente o plano de equação z igual a y. Tá lá, ó. Esse é o plano tangente àquela superfície, ó. Deixa eu pegar esse plano aqui e mudar a cor também. Eu vou botar o verde também, deixa eu ver. Tá verde também? Deixa eu ver se tá mais escuro. Então, olha só. Esse plano, naquele ponto lá, P, tangencia... Ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Tangencia a nossa superfície, tá vendo? Opa, pera aqui, essa duração aqui não ficou boa. Aqui, ó, olha lá, ó, certinho, ó, naquele ponto aqui na proximidade. Opa, eu mudei o ponto. Desculpa, gente. Na hora que eu movimentei ali, eu cliquei em cima do ponto, aí movimentou aqui no GeoGebra. Mas olha só, tá vendo? Ó? Então, em cima do ponto bonitinho, nós temos aquele plano tangenciando, tá vendo? Então, na proximidade daquele ponto P, o plano tangente é aquele que é z igual a y. Beleza? Agora que a gente viu algebricamente a solução e viu também geometricamente, vou deixar um exercício para você, que é esse aqui, ó. Vem cá fazer. Tá aqui, ó. Faz esse exercício. Na descrição do vídeo eu vou colocar para você o gabarito. Não esquece que você pode tirar a dúvida dele também na seção de comentários. E também aproveite para curtir o vídeo, se você não curtiu, e inscrever-se no canal se não tiver inscrito ainda. E, claro, né? Ajude o professor que lhe ajuda. Faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Até mais e tchau.